Né? Pronto. Então, gente, meu nome é Jaiane, eu moro na Caucaia, né, aqui próximo a Fortaleza, mas trabalho em Fortaleza. Né? Tu pode passar no slide, ô Cruz? E o meu sinal é esse. Eu fiz um slide, né, para mostrar um pouco do meu trabalho. Eu já trabalho na área como intérprete há mais de um ano, né? Há mais de um ano, tá bem recente, né? Mas eu tenho uma filha surda, ela já tem 20 anos, ela estuda num colégio para surdos, né, aqui em Fortaleza. Tu pode passar mais um pouquinho para o índice, para a página. Pronto. Né? Como eu falei, eu me chamo Jaiane, eu sou graduanda, né, em Letras Libras, mas tenho formação na área de tradução e interpretação pela QSI. Eu atualmente eu trabalho no IFCE, aqui em Fortaleza, mas aí a gente faz uns jobzinho fora, né? Eu trabalho só no horário da manhã, só 20 horas, né? Pode passar. Essa aí é a minha família, meu esposo e as minhas duas filhas. Aí eu coloquei as minhas competências, né, que seria a capacidade de saber trabalhar em equipe, discutir ideias, ter empatia, porque no trabalho da gente, como intérprete, a gente tem que ter empatia. Nem sempre a gente vai conseguir trabalhar com uma dupla que vai estar ali 100% te apoiando, né? Que vocês vão interagir bem. Nem sempre. Então, tem muito aquela questão de se colocar também no lugar do outro, né? Às vezes ele não está num dia tão bom. E é isso, né? Tentar trocar experiências, conhecimentos e estar pronto para os desafios, porque são incontáveis, são imensos, né? Durante a interpretação, até o momento de você chegar no local. São vários percalços que a gente enfrenta até chegar lá. Pode passar mais um pouquinho. Pronto, eu atuo em diversos âmbitos, tanto na área educacional, como artística, midiática, corporativo e também gospel, né? Eu sou evangélica, eu sou cristã, então eu atuo também na minha igreja, como voluntária. Pode passar. Eu coloquei só alguns eventos que eu participei. Esse que eu estou aí com os palhaços é numa feira que tem aqui em Fortaleza, a UE Feiras, e eles estão levando para Libras, né, para esses locais. Ao lado tem a interpretação do Thales Roberto, para quem é do contexto, né, do cristão, ele vai conhecer, ele é muito conhecido, o Thales Roberto, e o pastor Cláudio Duarte, que é bem desafiador interpretar ele. Vocês não têm noção. Ele fala muito rápido, ele muita piada, né? Muito engraçado ele. Mas assim, é maravilhoso, maravilhoso. Pode passar. Eu interpretei vários vídeos, né? Para essa moça, ela é de Goiânia. Nós duas fizemos um curso junto de audiovisual. E aí ela lançou um livro e ela pediu para mim fazer a interpretação de alguns personagens desse livro, né? Vidas Transbordantes. Ao lado é um evento que eu fui também, aí a cantora Midian, também interpretei para ela. Assim como Gabriela Rocha, essa parte do gospel eu já interpretei bastante. Pode passar, Cris. Esse evento foi de uma empresa, né? Como eu falei, eu também trabalho na área do corporativo, né? Empresas, RH, levando também a acessibilidade. Pode passar.
Esse foi um evento agora bem recente que eu participei, que foi assim encantador, eu amei, que é dos personagens da Disney, né? Magia e Sinfonia, com a orquestra Vila Lobos e vários personagens da Disney. Foi assim encantador mesmo. Foi aqui em Fortaleza no Teatro Rio Mar. Pode passar. Tem algumas fotos que eu coloquei. Somente interpretação de músicas, né? Músicas mesmo da Disney, da Frozen, e outros que eu não. Star Wars, esse tipo de músicas. Pode baixar, pode passar. Isso aí foi um clique, né? Eu estava bem à vontade, porque eu gosto dessa parte da área musical. Eu me identifico bastante. Pode passar. Pronto, é meu telefone para contato, caso vocês queiram me contratar, né? Futuramente, quem sabe, estarei aqui. Essa daí é a minha apresentação pessoal. Tu pode tirar, Cruz, que é só para vocês terem noção dos espaços que eu interpreto. Isso aí é só um pouco, né, do que das interpretações que eu já fiz em vários âmbitos. Aí tu pode colocar aquele que a gente vai se aprofundar mais em relação à profissão de tradutor e intérprete. Pronto. Gente, eu vou iniciar falando para vocês algo que não me falaram, que a vida do tradutor e intérprete não é fácil, principalmente quando a gente está iniciando. Porque quando a gente está iniciando, a gente está ali cheio de inseguranças. Na maioria das vezes a gente não tem um vocabulário, né, bem rebuscado, e a gente acaba escutando palavras que a gente não é do cotidiano da gente. Então, ali a gente trava totalmente, a gente não consegue fluir na interpretação. Não é um mar de rosas. Quando a gente está iniciando também, a gente vai conhecer vários surdos. E alguns são bem empáticos, tentam te ajudar, mas tem outros que realmente não vai gostar de você. E tá tudo bem. Não me falaram que eles eram assim. Eu achei que ia ser mil maravilha. Quando eu ia chegar lá, eu ia ser bem recebida. Uau, a intérprete vem interpretar para mim, vai ser maravilhoso. E não é assim. Contar para vocês que quando eu iniciei o meu estágio, eu iniciei numa escola só de surdos, né? E eu fui para a sala de aula, eu fiquei bem nervosa, porque era assim uma experiência que eu não tinha. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma surda que ela virou a cara para mim. Ela virou de costas. Ela não. Eu interpretava e ela não olhava para mim. E isso, gente, me deixou muito mal. Muito mal mesmo. Quando eu cheguei em casa, assim, arrasada, sabe, com vontade de desistir mesmo. Mas aí eu continuei, né? Porque a vida da gente não é fácil. Então a gente desistir por isso. A gente vai lá e tenta fazer melhor. A gente tem que fazer isso. E é complicado. Pode pensar, Cris. Vamos lá, né? Vamos pro. Pronto. Eu quero saber de vocês se vocês sabem qual a diferença entre tradução e interpretação. Alguém sabe? Vocês podem falar, viu, gente? Não vai deixar só eu falar aqui, não, por favor. Eu vou desligar aqui meu microfone para vocês falarem. Tradução, você tem que ter um papel, você tem que saber antes do que está traduzindo, né? E interpretação, você interpreta aquilo que você está sentindo, que nem a música, você interpretar, você não tem um sinal, você expõe o seu emocional, você interpreta, mas com não decorado.
assim com as coisas mais fluídas. Já a tradução, você tem que ter ali mesmo no papel, você tem que saber do que se trata. Pronto, quem mais? Ninguém? Então, vamos lá. Pode passar, Cris. Ó, a tradução. Eu deixei bem claro, depois, Cris, se você quiser, você pode enviar para eles esses slides, viu? A tradução, ela é feita quando há um estudo ou um conhecimento prévio do tema. Na maioria das vezes, na sala de aula, nem sempre a gente vai ter esse tema, essa aula, antes para a gente estudar, que seria o certo, né? Mas na maioria das vezes, não. Mas a tradução, ela é basicamente isso. Você pega ali, a Eurani está falando aqui que interpretar é imediatamente. E tradução tem um tempo para estudo. Isso. A tradução, você pega ali um texto, você tem como rever os conceitos, como você vai adaptar para que fique mais claro para o entendimento do surdo. Você vai procurar os sinais que você não conhece. Isso a gente faz na tradução. Pode passar. Ah, eu nem coloquei lá, né, o da interpretação. Por favor, volta. Eu acho que eu passo, o da interpretação eu não coloquei. Pronto, mas a interpretação ela pode ser uma interpretação simultânea, quando tu tá ali na palestra, né? E ali o palestrante está ali falando e tu acompanha. Deixa eu fazer. Sinal de simultâneo, né? Ó, que é algo que tu vai acompanhando. E o palestrante está ali falando, 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 e você está lá, interpretando. Tentando mesmo quebrar a cabeça, refletir ali na hora, tentando adaptar para que essa interpretação ela saia coerente, né? Pode passar. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não deu para ver o sinal de simultâneo. Você vai fazendo assim, ó. Pode ser, bota um dedo e o outro vai, ó. A sua câmera não está aparecendo para mim. Tem mais alguém? O pessoal Tem tá como vendo? fixar. Meu nome é Jaiane. Por isso tem como deixar as duas telas, me fixar ao lado do slide, tu sabe? Porque eu acho que ficaria melhor para elas verem alguns sinais. Mas se não der, é só tu me fixar, Letícia. Ver se fica melhor. Pode falar, Irene. Oi, professora Chayane, boa noite. Professora Chayane, tem uma diferença entre a tradução simultânea e a tradução consecutiva, isso? Tem sim. Porque, assim, na maioria das vezes, eu digo que a consecutiva e a simultânea, para mim, ela é bem semelhante. Mas a gente tem a consecutiva, quando ela vai mesmo pau a pau, assim, com o palestrante. Ele falou, você interpretou. Mas essa simultânea, você pode dar aquele distanciamento que a gente chama lag time, que são aqueles segundozinhos para que você compreenda, tenta entender aquela mensagem e aí você interpretar. Deu certo? Ou para me fixar, Letícia? Não, professora, não está aparecendo a imagem. Eu tô vendo qual que é o seu quadradinho, mas eu não consigo ver. Eu vou sair e vou entrar de novo, porque às vezes pode ser minha internet. Todo mundo está conseguindo ver, professora? Vocês estão conseguindo me ver? Então o problema é com a minha internet, professora. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Obrigada. Nada. Pode falar, Eurani. Não, foi sem querer, viu? Desculpa. Tá certo. Não, sem problema. Pronto, enquanto ela
Vamos esperar ela retornar, então, né? Para que ela não perca... Ah, ela retornou. Tá fixado a Letícia para mim. Continua sem me ver, Letícia? Continuo, professora. A hora que eu entrei, eu estava vendo todo mundo. Aí agora todo mundo sumiu, só tem as fotinhas do perfil mesmo. Mas pode continuar. E agora, deu certo? Ou tá fixada só para mim? Porque eu tô me vendo ao lado do slide. Então, para mim não está abrindo nenhuma, professora. Nem a dos alunos. Só o slide que eu estou conseguindo ver. Pronto. Pois vamos fazer assim. Eu vou continuar, vou fazer alguns sinais. Como vai ficar gravado, aí tu pode rever o sinal. Mas, ó, o sinal consecutivo, ó. Aqui, ó. Você vai aqui. E o de palestra tem esse daqui, ó. Palestra. Mas eu também faço esse daqui. Para palestra. Então, vamos lá. Voltando aqui. O que faz um bom tradutor e intérprete de Libras? Pode passar, Cris. Pronto. O profissional, como eu falei anteriormente, né, ele precisa ter a capacidade interpretativa para explicar metáforas, contexto, ou um contexto, né, bem diferente do que você está acostumado ali a interpretar. Ter uma memória, assim, ó, bem rápida, para ir ali procurar alguns sinais que possa complementar aquela frase, né, que você pode usar na frase ou na palestra. Estudar, né? Como eu coloquei aí, alguns estudos eles indicam que tem um delay, que é aquele que eu estava ali falando, né, Irene? Aquele delayzinho de 6 segundos, você deixa o palestrante começar a falar, e aí depois você começa a interpretar. Porque, na maioria das vezes, quando você começa ali junto com ele, pode ser que quando ele esteja ali na metade da frase, você esteja interpretando completamente diferente da mensagem que ele está querendo passar, porque você não esperou entender aquele contexto. E uma coisa muito importante que eu também coloquei no slide, eu deixei assim bem claro, que é para depois vocês ler, rever, é que a gente tem que ter aquela capacidade de resolver os problemas com agilidade. Vai ter momentos que a gente vai estar ali e a gente não vai saber aquele sinal. É como eu falei, nem sempre a pessoa que vai estar ali contigo, ela vai te dar um apoio. Ela vai estar ali na hora, ela já vai saber e vai te dar um sinal. Nem sempre. Então, tu tem que tentar resolver de alguma maneira. Ou passa direto, não faz aquele sinal, porque no momento tu não lembra, então tu não vai fazer. E em outro momento, se você lembrar, você faz, se não, deixa passar caso não venha prejudicar a tua interpretação. Pode passar, Cruz. Gente, isso aí, ó, essa parte é o que a gente mais escuta, essas perguntas. Por que é que vocês fazem careta? Por que é que o tradutor faz careta, hein, gente? É careta mesmo? É esse o nome? Falem aí. Expressão facial. Expressão facial. Isso, expressão facial. Pode passar, Cris. Aí eu botei 2 fotos minhas, né? Para vocês. Vocês conseguem identificar o sinal que eu estou fazendo nessa. Onde eu estou por trás de mim está um pano verde, que seria o chroma key. Vocês conseguem identificar, porque uma parte ficou meio tremida. Oi? Trabalhar, hein? Trabalhar. Trabalhar. E essa outra que eu estou em preto e branco, vocês conseguem identificar que sinal é esse? Pela minha expressão facial?
Não está dando para ver direito. Não tá dando, né? É angustiado. A gente faz aqui, ó. A gente tem que fazer a cara, né? A expressão facial. Essa foto aí, preta e branca, foi um slam que eu apresentei. Vocês sabem o que é slam? Não, É mais ou menos. Pode falar, Eurani. sei não. Sabe, não? Pronto. Não. É quase uma poesia que você vai recitar ali. E nem sempre essa poesia você vai usar sinal por sinal. Você vai usar mais as suas emoções, suas expressões faciais. É bem interessante. Eu tenho esse vídeo, filmaram para mim, e qualquer coisa eu posso encaminhar para o Cruz para vocês darem uma olhadinha. A interpretação voz não está tão condizente, mas eu posso ajeitar para que vocês entendam. Eu estava nesse slam, eu contei a história da minha vida, né? Minha vida, a vida com a minha filha, o quanto foi difícil. Em relação a ela, que, como eu falei para vocês, ela é surda. Pode passar, Cris. Como vocês falaram, né? São expressões faciais, que ele é um componente linguístico da Libras muito importante. E ao ver pessoas surdas sinalizando ou intérpretes de Libras atuando, saiba que é a parte natural da comunicação. Porque um intérprete de Libras sem expressão facial vai ficar algo assim bem estranho, né? Quando você vai lá e ela chorou. Cadê a expressão de chorar? Tem que colocar chorou, então chorou. Tem que usar as expressões faciais de vocês. Pode passar. Algum de vocês já atua como intérprete ou não? Já faz algum trabalho voluntário? Já você trabalha, Irene, como intérprete? Não estou te escutando. Oi, professora Chayane, voltei. Ei, minha bateria está no final, eu vou ter que ir carregar. Sim, eu na igreja faço voluntariado na igreja. Ai, que legal, coisa boa. Você, mas é só na igreja, por enquanto. Só na igreja, professora, por enquanto. Ótimo. É como a professora Alguém fala, mais né? faz algum trabalho voluntário? Ou interpreta? Não? Pode passar, Cris. Onde eu trabalho, que é no campus Fortaleza, né, no IFCE, os tradutores que trabalham lá com a gente trabalha em dupla, em revezamento, né? Cada um interpreta 20 minutos, porque se for mais esse período de revezamento, a gente começa a se fadigar, a interpretação ela não fica mais tão clara, porque você fica cansada, né? O seu cognitivo ele não aguenta. Aí começa a ter aquela perda de qualidade. Então, os meus coordenadores aqui do Campus Fortaleza, eles prezam pelo revezamento, né? E o ideal é esse. Mas nem sempre, quando a gente vai fazer algum trabalho, seja ele voluntário ou não, nem sempre a gente tem um revezamento. Porém, a gente agora tem uma lei que ele nos assegura desse revezamento a partir de 30 minutos, você já precisa ter uma pessoa, né? Então, seria 2 intérpretes. Mesmo com a lei em vigor, né? Essa lei, coloquei para vocês só o nome da lei, se vocês quiserem saber mais, é só vocês pesquisarem. A lei número 14.704, agora bem recente, do dia 25 de outubro de 2023, ela exige que o intérprete ele tenha um revezamento e a partir de 1 hora, seja ele em qualquer área que você vai atuar, você precisa de um apoio. Que seria esse outro colega para estar fazendo esse revezamento. Pode passar.
Eu já estou quase finalizando o meu slide, vocês não estão falando. Aí, quando eu finalizar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e aí o Cruz, ele continua, né, Cruz? Quando eu finalizar, pronto. O que preciso para atuar como um tradutor e intérprete de Libras? Pode passar. Primeiramente, né, a gente sabe que isso é muito importante, a gente precisa fazer um curso na área. E tem algumas regras para se atuar também como intérprete. Né? Para atuar na educação básica, você precisa ter o técnico, né? Não precisa ter eles não exigem uma formação, a faculdade, né? Agora, para atuar no ensino superior, é necessário que você tenha formação acadêmica, né? Você já precisa ter uma faculdade para você poder atuar como intérprete na universidade. Até porque a responsabilidade é maior, os surdos são mais fluentes, né? Tem todo aquele. Você precisa ter um arcabouço de vocabulário. É desafiador. Pode falar, Janaína. Boa noite, professora. Quem tem uma licenciatura, por exemplo, uma licenciatura na área de letras e faz cursos de Libras, pode atuar nessa parte de Libras na área da educação também? Só com concursos? Ou não? Tem uma porta para atuar na área da educação? Pronto. O essencial é que seja feito uma pós em Libras, né? Mesmo você tendo a licenciatura, seria interessante a pós em Libras ou o técnico em interpretação e tradução. Você também pode, você consegue atuar na área com essas duas formações. Obrigada, professora. Por nada. Pode falar, Urani. Boa noite, professora. Boa noite. De educação especial, fiz uma pós em Libra e desses cursinhos que Eu eu acho fiz que aí o travou, básico, não estou escutando. tenho o básico pela CRR da minha cidade, eu posso trabalhar como intérprete, no caso? Pode sim. Você já tem a pós, né? Em Libras. Tenho, sim. Minha cachorra, gente. Só um minuto. Pronto, você pode sim. Mas aí precisa que você seja fluente, né? Para atuar no nível superior. Mas com essas formações que você tem, você consegue sim. É isso que eu estava falando com as minhas colegas, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho pedagogia e eu fiz faculdade de letras libras. Mas acontece que só fazer o curso não basta, tem que saber sinalizar. O que serve ter o curso e não saber sinalizar? Não é isso? Isso. É complicado, né? Aí não tem como trabalhar na área, né? É o caso no nosso. Então, no nosso curso tem várias pessoas que estão fazendo ali letras libras, mas não sabem nada de libras. Isso. É porque a maioria das pessoas acham que você, quando inicia o curso de letras libras, você vai aprender libras, mas você não vai, lá é mais teoria. Lá é teoria. É Lá é muito teoria. mais fácil você aprender nesses cursos igual. Tem o básico, tem o intermediário, tem o avançado, e você ir treinando do que aprender mais do que no letra livre. Lá é Com só mesmo a certeza. teoria. É igual quando você faz pedagogia para atuar nos anos iniciais. Você fazer faculdade, você não consegue trabalhar só porque você estudou. Você tem que ter uma experiência, você tem que buscar, tem que pesquisar. Porque a faculdade em si não ensina você a trabalhar em sala de aula. Né? É só mesmo para ter o curso, como se diz, receber o diploma, né?
Pronto, é isso mesmo. A maioria das pessoas pensa dessa forma, né? Não, eu já tenho certificado, então eu vou conseguir atuar na área, mas não é assim. A gente precisa realmente ter uma formação, a gente precisa ser fluente, porque, um exemplo, você vai para a área de nível superior. Quando você chega lá, você vai pegar surdos muito fluente. E aí você não consegue sinalizar. Aí você vai acabar prejudicando esse surdo, porque ele não vai conseguir acompanhar a matéria, ele vai prejudicar ele de todas as formas possíveis, né? Porque você não tem uma fluência. Pode falar, Letícia. Professora, a minha dúvida é essa também. Eu estou com graduação em licenciatura em Letras Libras e uma pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. Eu queria saber qual é o nosso papel como licenciatura Letras Libras dentro da escola, né, do ambiente escolar, e se precisa complementar com pedagogia ou educação especial, ou alguma outra formação para estar acompanhando esse aluno surdo em qualquer uma das etapas, ou no EJA, ou no fundamental. Pronto, nesse caso não precisa, né? Não precisa. Desculpa, pronto. Nesse caso, na licenciatura, você já pode atuar, certo? Mas é como eu falei, você precisa ter fluência para trabalhar com surdo. Você já tem a pós, em Letras Libras? Não, eu estou fazendo a licenciatura Letras Libras e a pós em psicopedagogia clínica institucional. Eu sou formada em outra área, eu sou formada em contabilidade, minha primeira formação. Fiz faculdade a primeira vez 12 anos atrás. Só que eu tenho um filho de 6 anos que ele é cadeirante. Ele teve paralisia cerebral, né? E eu acompanho ele em vários tratamentos. E nos tratamentos eu percebo que não tem ninguém que fala Libras, em nenhuma clínica, em nenhum hospital, em lugar nenhum. E meu filho faz fisioterapia no SER da PAI, aqui na minha cidade. Eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E ele tem uma amiguinha surda lá. E ela tenta se comunicar com ele e não consegue, porque ele não sabe, não sabia, né? Aí eu comecei a aprender para conversar com a mãe dela, para ensinar o meu filho a conversar com ela. Aí a questão é assim, a mãe é surda e a filha é muda. Então, é ao contrário, a filha não fala, mas ouve, não é oralizada, a mãe não ouve e faz leitura labial e emite alguns sons, sabe? Entendo. E aí eu estou ensinando meu filho, aí eu comecei a ensinar, me apaixonei, aí comecei a fazer a faculdade online. Ai, Eu senti assim no meu coração de poder contribuir, que aí eu comecei a pensar assim, e numa audiência? Se o surdo tem que ir numa audiência, o advogado vai saber? O juiz vai saber se comunicar? Eu fui na defensoria pública para pedir um professor auxiliar e um apoio para o meu filho na escola, né? Por conta dos cuidados dele, de trocar, né? Da motricidade, pegar no lápis, ensinar a escrever. Ele é extremamente inteligente, ele já está na primeira série, ele lê, mas ele não escreve ainda. E aí eu pensei como uma mãe, assim, atípica lá. Se a mãe é surda, como que a mãe vai falar com o defensor público? Eu não vi nenhuma placa de sinalização dizendo que tinha, nem que fosse online, Libras, atendimento em Libras. E aí começou a me chamar a atenção esses detalhes e eu comecei a buscar esse conhecimento. Muito bom, Letícia. Assim, na questão dessa, tipo, paralisia cerebral, né, que tem outras especificidades, eu não sei te informar se precisa de um curso específico, né? Agora, a questão da Libras, precisa ter um curso onde um técnico, né? Seria muito importante você ter um técnico, mesmo com a licenciatura em Letras Libras, né? Essa tua iniciativa é muito legal, porque realmente, na maioria dos locais que a gente vai, realmente não tem intérprete de Libras. Nessa questão do jurídico, né, no fórum, algo desse tipo, os surdos, eles têm o direito, tem uma central de Libras, onde eles
liga para essa central e aí tem um intérprete para fazer essa mediação entre eles. Nessa questão da parte jurídica, onde o surdo pode ter cometido algum delito ou algo contra ele, né? Então, ele precisa solicitar um intérprete de Libras. Aí, nesse caso, é muito importante o quê? A gente, como intérprete de Libras, a gente precisa ter a responsabilidade de que você realmente é fluente, você vai conseguir passar realmente o que o surdo está falando, porque, caso ao contrário, você pode prejudicar ele. Na questão de uma delegacia, se você não passar corretamente o que aconteceu, ele pode ser preso, mesmo sendo inocente. Então, a gente, como tradutor e intérprete, a gente tem que ter muita responsabilidade em relação a isso. A gente precisa realmente saber que a gente, como tradutor e intérprete, a gente tem muita responsabilidade. Tem mais alguma pergunta? Eu respondi a tua pergunta, Letícia, porque a menina ficou fazendo barulho aqui, eu até que me desconcentrei um pouco. Respondeu, professor. E aí eu ganhei um curso, quando eu fiz a pós, eu me inscrevi na pós, eu ganhei uma segunda, né? Para fazer quando eu terminar. E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer, mas aí com a resposta que a senhora deu, eu acho que eu vou fazer a outra pós em educação especial. Porque aí já contempla essa parte das outras deficiências, né? Isso. Muito bom. Obrigada, professora. Por nada. Tem mais alguma pergunta? A gente pode prosseguir? Pode passar, Cris. Como eu tinha falado anteriormente, talvez respondendo, para atuar no nível superior é exigido que tenha graduação ou uma pós, ou a licenciatura, né? E tenha cursos técnicos ou extensão universitária, para que você possa atuar no nível superior. Pode passar. Eu trouxe a dica de um livro. Esse livro é bem legal, assim. No começo que eu comecei a interpretar, que eu li esse livro, assim, foi um destravar-se na minha vida, porque quando a gente está iniciando, como eu falei no começo, a gente é bem insegura, muito insegura mesmo. E esse livro, o nome é Sua Majestade, o Intérprete, ele fala muito sobre essa questão do iniciante, né? O iniciante, ele acredita que não pode errar, mas o que ele teme não é propriamente a incorreção que possa agregar à palestra. O maior medo é a exposição de sua ignorância. Essa ignorância que ele coloca aí não é a ignorância mesmo da gente não saber usar certas palavras, não saber como interpretar, né? E, na maioria das vezes, é o julgamento dos outros. Eu acredito que não é só comigo. Eu morro de medo do julgamento dos outros, mas eu acredito que todos os intérpretes têm esse mesmo medo, que é o medo do ridículo, né? Da desmoralização, de tudo que possa acontecer em relação a gente, na fase onde a gente está atuando, está iniciando. Então, nessa fase, a gente não se preocupa nem com o surdo, se ele realmente está entendendo, que é importante a gente colocar isso, né? Será que ele está entendendo? Será que eu estou passando de maneira clara? Mas quando a gente está iniciando, a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é com os outros, é com a gente. Acho que eu finalizo aqui, né? O meu slide terminei, né, Cruz? Mas se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu estarei aqui à disposição. E é isso, eu tentei resumir o máximo possível, né? Quase que não dava certo eu participar, porque hoje eu trabalhei, eu tive que suprir a necessidade, uma demanda que surgiu. Então, eu já cheguei aqui atrasada, mas comuniquei o Cruz. Pode falar, Tancredo. Senhor Chayane, deixa eu te falar. A importância da iniciativa é a gente saber aceitar as críticas, né? Porque é muita crítica que vem. E muitas das vezes
são críticas que construtiva, mas naquele momento ali parece ser negativo. Então, assim, é necessário a gente aceitar essas críticas, é necessário a gente ir para casa, engolir ali sapo e depois voltar com a barriga cheia e mais forte. É isso aí. E na maioria das vezes, o problema não é nem a pessoa que está te passando, te dando ali, fazendo aquela crítica. É a gente mesmo, a gente como ser humano, a gente está ali, a gente só quer ser aplaudido, a gente só quer ser elogiado. É da gente, é do ser humano, né? E quando a gente recebe uma crítica, realmente aquilo dali dói muito, né? Eu tenho várias pessoas que me criticaram, surdos que, sabe, não, eles diziam assim, ó, não, tu não vai saber tal sinal, deixa o outro intérprete. Gente, isso acontece demais. E isso nunca ninguém me falou. Então foi assim, no seco, eu tive que aguentar. Mas tem uma coisa que às vezes eles falam, os surdos eles falam, mas não querendo te humilhar, te criticar. É porque eles são muito diretos. Eles são muito diretos. E a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com arrudeios, né? Não, primeiro massageia ali o ego, aí para depois a gente falar que realmente a gente quer, a crítica. Mas, e às vezes a gente não está acostumada. E teve um momento que eu falei assim para o surdo, ó, no dia que ele disse assim para mim, não, você não, chama outro intérprete, você não vai saber. Aí nesse dia eu já estava tão esgotada que eu disse assim para ele, ó, na sala de aula, tudo bem, no futuro eu, intérprete maravilhosa, você vai me pedir voluntário e eu, não, precisa pagar. Aí ele ficou calado, né? Eu fiz errado? Fiz. Mas ele nunca mais ele veio com essa. Ah, tu não sabe o sinal. Nunca mais. Foi a última vez. Então, às vezes, a gente tem que ser firme com eles também. Responder de maneira clara e objetiva, né? Da maneira que eles são. E é isso. Pode falar, Catherine. Eu posso fazer algumas perguntas para você? Pode. Há quantos anos você começou a estudar Libras? Pronto, eu comecei a estudar Libras em 2015. Esse ano foi quando eu nasci. Pois é, né? 2015 eu comecei a estudar Libras. Eu já tinha uma filha surda e lá na escola eu conheci o meu esposo. Eu era separada do pai da minha primeira filha, né? E na escola eu conheci meu esposo, que ele também tinha uma filha surda. Aí eu comecei a estudar. Só que aí eu Aí se casaram e as filhas que eram um do outro viraram irmã. Isso mesmo. Aí eu engravidei e eu não pude mais continuar no curso. Não tinha mais como eu ir, aí eu parei. Aí na pandemia, eu vi a necessidade de voltar a estudar novamente. Aí foi da pandemia para cá que eu fiz cursos, né? Tenho estudado todos os dias, né? Porque todo dia é um desafio. A gente está na sala de aula, a gente tem que estudar. A gente pega sinais ali que não conhece, contexto que a gente não conhece. Semestre passado, eu interpretava matemática, um curso de matemática e uma engenharia da computação. Gente, é só cálculo. Eu não entendia nada. Eu tentava entender, eu passava tudo que o professor falava, né? Mas era complicado. Não entendi. Oi? Posso fazer a segunda pergunta? Não entendi, Cat. Posso fazer a segunda pergunta? Pode. Há quantos anos você é intérprete? Intérprete mesmo, com certificado, vai fazer 2 anos. Estou 1 ano e quase beirando os 2 anos. Bem novinho, viu, na área. Terceira pergunta.
O que você acha mais difícil de ser intérprete? Mais difícil, De deixa eu ser ver. intérprete. O mais difícil é a gente, deixa eu ver aqui. Na maioria das vezes a gente pega conteúdos, né, palestras, e a gente não tem consegue entender domínio nada. daquele tempo, não tem domínio daquela palestra, né? A gente não sabe sobre aquele conteúdo que o palestrante está ali falando ou na sala de aula. Então, isso é um dos mais difíceis. É você pegar ali na hora, assim, de surpresa. Ah, entendi. Quarta pergunta, é a última. Tá, Foi difícil trabalhar na TV sendo intérprete? é difícil. É difícil porque até hoje, parece mentira, mas até hoje eu não gosto de ver eu sinalizando. Eu não gosto de me ver sinalizando. E isso é muito importante para a gente quando está aprendendo, né? Se autoavaliar, né? Mas eu sou muito crítica em relação à minha sinalização. Então, eu evito assistir os meus vídeos, mas é muito complicado. Eu fui interpretar uma Academia Enem. Acho que na cidade vocês devem ter, né? E aí, quando termina ali o Enem, um exemplo, esse que eu interpretei foi de 2022, Enem 2022. Aí, quando passa, aqui na minha cidade, quando termina o Enem, com alguns meses, aí uma emissora que tem aqui, uma emissora de TV, ela grava todas as questões da prova. Então, assim, era bem desafiador para mim, porque ali na hora o professor está explicando aquela questão da prova e você tem que acompanhar e você saber que você errou, você não vai ter como voltar para consertar. É bem Já complicado. passei por isso, já passei. Já. E eu quero falar uma coisa. Sabe Ah, que eu sabia que eu sou criança. Já tô indo pro avançado. parabéns. Parabéns. Obrigada. Nada. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Gente, vocês tudo calado, vocês não têm nenhuma pergunta. Uma pergunta fácil para fazer. Professora, eu mandei uma pergunta lá na caixinha de mensagem. Ah, deixa eu dar uma olhada. Ah, onde eu fiz o curso para ter o certificado de intérprete, né? Pronto, eu fiz pela QSI, a Quero Ser Intérprete. Ela tem Instagram. A Quero Ser Intérprete. Depois eu posso enviar para o Cruz e ele envia para vocês. Mas eu acredito que ele conheça esse curso. Ele é um curso muito bom. Na época que eu fiz, era somente... Ele ainda é online, né? Mas agora eles estão com uma nova didática, é muito bom o curso deles. E é bem completo mesmo. Vem lá desde a história dos surdos, é bem completo. Posso dizer para vocês que é um desafio, mas é muito bom. Professor, já que ninguém perguntou, mas há uma curiosidade dos meus alunos em saber quanto é que eu ganha, perguntei. Eu quanto que é, fui que quanto é que ganha perguntei. o intérprete de Libras. E eu passei para eles aqui por alto aqui, mas assim chutando assim, que eles estão curiosos também. Quanto é que é uma hora interpretando? Quanto é que a pessoa ganha? Uhum. Pronto. Depende. Depende da pessoa, depende do contratante, né? Um exemplo, num show, a gente cobra R$ 120 a hora, mais barato. 120, R$ 100 a hora. No local onde eu trabalho, como é um instituto federal, a gente ganha 2.500 e alguma coisa, 20 horas trabalhadas, que seria só de 7h30 às 11h30 da manhã, que é no meu caso, né? Eu trabalho pela manhã. Mas nos interiores, os concursos que estão
sendo divulgado agora, o intérprete ele está ganhando 1.400, um salário mínimo. Que, assim, teve vários concursos, teve um concurso aqui na cidade onde eu moro, teve uma próxima, e eu não fiz nenhum, gente. Porque, assim, é desvalorizar o profissional. Você ganhar 1.400 e pouco por 40 horas trabalhadas, que seria o dia todo. E, na maioria das vezes, não tem revezamento. Nossa, Respondi, Cruz? isso precisa mudar, hein, professora? Precisa, e a lei está aí, né? Tem essa lei nova, onde ela fala que o intérprete ele só pode trabalhar 30 horas, né? Não mais 40, agora 30 horas. Que ele precisa ter o revezamento. E a questão do salário, né? Mas aí vai depender dos profissionais, às vezes o profissional mesmo, o profissional intérprete de Libras, eles se desvalorizam. Hoje eu estava vendo na internet, né, no Instagram, umas pessoas que eu sigo, que no Lollapalooza, né, que vai ter, os intérpretes cobraram R$ 230 para trabalhar 12 horas. Eu acho, até agora, eu acho Eles que isso estão é loucos. mentira. Não é Eu acho possível. que isso é mentira. Eu não acredito que o intérprete ele tenha aceitado por esse valor só para se autopromover, né? Porque a gente sabe que tem ali uma visibilidade muito grande, né? O Lola. Mas aí só o ingresso do Lola, o mais barato, é R$ 600 por pessoa. E você pagar a intérprete R$ 230 para ele trabalhar 12 horas. Gente, eu não acreditei nessa notícia, né? Mas a gente está esperando aí o andado, se realmente é isso. A minha irmã, professora, ela é enfermeira. E ela fez curso de Libras para poder atender, que ela faz esses eventos assim. Nem ela nos plantões que ela vai, que fica naquelas ambulâncias, sabe? Naquelas de urgência e emergência, cobra isso. Cobra muito mais que isso para estar no evento. E ela já foi. Ela foi naquele. Teve um grande aí de adolescente que teve também. Não sei se foi no Rio ou se foi em São Paulo. Aquele que a moça também lá no Rio de Janeiro passou mal. Minha irmã também foi. E ela não cobra isso aí, não, viu? Pois é, para você ver. E o trabalho do tradutor e intérprete de Libras, todo mundo diz, é lindo, mas ninguém quer valorizar. Mas a gente, como um profissional, a gente tem que se valorizar, né? Então, a gente tem uma tabela da Febrapios, onde tem explicando bem direitinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link. Só um minuto. Acho. Cruz, tu tem como ver o link e colocar aqui para eles? Da Febrapios, a tabela. E até uma vez eu expus para eles também sobre os valores, que como você falou, vai depender também da contratante, né? Mas lá tem especificando show, cultura, R$ 150, palestra é o valor, aí vai sempre ali, você como intérprete livre, você vai se basear por aquilo ali, ou como você pode também fazer o teu valor também, você fala, eu posso, até porque, gente, existe a oferta e a demanda. Olha, quantos Isso. intérpretes livres há, e aí pode ser que você tenha só você e um colega, aí vocês vão estudar, vão procurar saber o valor, saber a contratante, e vocês podem expor o valor também, que vocês se valorizar, tá? É isso também, é importante. Pronto, a Letícia colocou. Aí nessa tabela vocês se baseiam, sendo que, gente, com a desvalorização da gente mesmo como profissional, as empresas não querem pagar de acordo com a tabela. Então a gente acaba baixando o valor, né? Para que a gente consiga. Nessa do livro, na foto que eu postei do livro, né? Que eu falei que eu fiz uma interpretação, era vários personagens, mas dava contando um breve da sua vida, né? Eram pessoas com deficiência. E era 7 minutos de vídeo. Eu cobrei R$ 300.
Cobrei barato para 7 minutos de vídeo. Quer dizer, eu cobrei de acordo com a tabela, né? Eu cobrei de acordo com a tabela e ela aceitou. Provavelmente ela aceitou porque ela não conhecia outros intérpretes. Então, eu mandei a tabela para ela, especifiquei que tal, o valor e tudo, e ela pagou de boa. Mas, assim, nem sempre a gente consegue R$300 em 7 minutos de vídeo, né? Mas tem a questão de que não é só 7 minutos. A gente teve um trabalho de estudar, a gente escutou ali o áudio, a gente fez aquela tradução, procurou sinais que a gente não conhecia, porque na maioria desses personagens não era aqui do Ceará. Se fosse daqui, era mais fácil conhecer. Mas tinha de Alagoas, tinha outros estados. E acabou que eu tive que pesquisar sinais. E não é só 7 minutos. Eu estudei. Eu tive um estudo previamente para que eu pudesse sinalizar, fazer uma boa interpretação. Tinha nessas pessoas, nesses personagens, tinha uma mulher surda. Ela é bem famosa no Instagram. Ela pinta. O nome dela acho que é Vilma, alguma coisa assim. Depois eu posso enviar também. E ela pinta galhos de galhos de plantas. E todos os galhos saem do ouvido. É dela, é poético, né? É algo dela. E ela só pinta mulheres. E aí ela estava falando sobre isso. E assim, foi difícil, porque nessa eu tive que fazer a tradução voz, né? E aí, como ela é uma artista plástica, ela tem um vocabulário, então não poderia usar um vocabulário que eu uso diariamente com os meus colegas. Eu precisei escrever tudo, aquelas palavras bem bonitas, né? Bem coerente com o que ela estava falando, para que eu pudesse fazer a gravação. Então, assim, 7 minutos bem trabalhoso. Professora, e na tabela fala que esses vídeos, né, é por minuto, né, que cobra. Sim, por minuto. Tem mais alguma pergunta, vocês? Perguntinha fácil, gente. Professora, dá uma dica, então, para a gente que está começando aí, que tem medo, que está com as mãos travadas, que quer muito conversar, mas não consegue meio que desenrolar. Não, mas consegue, gente. É o nervosismo mesmo, a gente sente. Até hoje, dependendo do surdo que eu encontrar, que eu for conversar, eu ainda fico nervosa. Tem surdos que eles usam muitas gírias e nem sempre a gente vai saber. Só que a gente tem que se jogar. Bora, vamos, vai dar certo. A gente vai tentar de alguma forma se entender aqui. Aí você pode chegar para eles logo e dizer assim, eu tô aprendendo. Fala mais devagar, sinaliza devagar, que eles entendem, né? Quando você tá ali só batendo ali um papo com eles, eles entendem. Agora, na sala de aula, eles não entendem. Eles não vão entender isso. Eles vão dizer o quê? Se você não é capaz, por que é que você está aqui? Você vai prejudicar o surdo. E eles vão atrás dos direitos deles. Né? Mas, assim, para chegar e conversar, a gente tem mesmo que se jogar. Dá medo, gente, dá medo. Dá um nervosismo na hora que você esquece os sinais, você fala coisa com coisa. Mas é a vida. Você tem que ir praticando para que você, mais na frente, você fique, como eu posso dizer, mais segura. Né? É isso. Será que te ajuda essa dica? O negócio é se jogar. O negócio é não ter medo das críticas. Eu vou tentar, professora. Eu vou tentar. Lê o livro, é difícil de achar muito surdo por aí. É difícil. É difícil. Fala a dica do livro que eu vou colocar aqui, professora. Pronto, tá no slide o nome do livro. Tu pode voltar, Cruz, para elas dar uma olhadinha. Esse livro é muito bom, gente. Ele me abriu assim a mente. O nome do livro é Sua Majestade, o Intérprete.
Ele é muito bom. Ele, assim, ele vem falando sobre intérpretes de conferências, mas ele fala também do intérprete iniciante, né? Esses medos que a gente tem, as críticas. É muito bom esse livro, gostei bastante. Ele me ajudou muito nessa parte de insegurança mesmo. A Kathleen levantou a mão, Janaína, pode falar. Um de vocês. Eu não vi quem levantou primeiro. Sou eu que levantei primeiro. Pronto, pode falar. É porque bora logo terminar, assim, bora tirar a foto porque minha bateria tá acabando. Vai, Cruz, tirar logo a foto. A rocha. Vamos, Cat. Mostra os teus Hamlet. Peraí, socorro, meu Deus do céu, tô me ajeitando. Pronto. Muito bem. Tira aí, Renato. Tira a outra. Meu Meu Deus. Deus. Aqui a gente chama de prear, tá? Quem é de São Paulo, nós chamamos isso de prear. Isso Vocês aqui não é conhecem? pra hamster! Pode. Morro de medo. Isso pra mim é rato. Pode, pode falar, Janaína. Então, não é nenhuma pergunta, é um comentário sobre a insegurança. Eu mesma sou uma coisa minha, ser muito insegura, né? Eu sempre acho que vai ficar faltando alguma coisa, que eu não vou fazer bem feito como deveria. E esse comentário de que não é fácil, de que todo mundo fica inseguro, trouxe um certo alívio para mim, porque assim, eu percebo que eu não estou sozinha na minha insegurança. Né? É natural do ser humano se sentir inseguro quando está diante de algo novo, né? E para a gente que está começando, eu falo que eu estou engatinhando na Libras ainda, né? Eu comecei, tem que acho que cerca de 1 ano, comecei no grupo da Roseli. Então, assim, a gente está engatinhando ainda na Libras, então é muito natural que a gente tenha medo mesmo. E o importante é não desistir, né? E confiar, né? Se dedicar e confiar que a gente é capaz, todo mundo é capaz, quando a gente se dedica, quando estuda, quando se esforça, quando tem amor pelo que está aprendendo, a gente é capaz. E é isso, a aula foi maravilhosa, a palestra incrível, eu amei. Muito obrigada, professora. Por nada. Pois é, mas você não está só, não. Até hoje, é como eu falo, até hoje eu me sinto insegura em relação a alguns trabalhos que eu vou fazer, dependendo de quem será a minha dupla, porque às vezes a gente pega uma dupla assim que já é fluente, já tem muitos anos. Só para você ter ideia, outro dia eu fui interpretar uma palestra sobre diversidade e a minha dupla era o primeiro intérprete aqui do Ceará, o Fernando. E assim, ele já é bem velho, né? Porque faz muito tempo. Um cara assim altamente com uma bagagem aí imensa, com muitos conhecimentos. E eu estava ali do lado dele. Eu assim me sentindo a bebezinha da Libras, né? Porque eu também comecei, vamos dizer que eu comecei agora. É diferente a gente falar com uma pessoa da família ali que é surda e a gente interpretar. É completamente diferente. É bem difícil. E você não está sozinha. Eu também ainda me sinto insegura, muitas das vezes, dependendo do contexto. É desafiador, mas é isso, a gente não deve parar. A gente vai receber críticas, mas se a gente for ligar para as críticas que a gente recebe, a gente não consegue evoluir. Né? A gente tem que lembrar que todo mundo já iniciou um dia. Ninguém chegou ali na frente fluente e
Não foi. Todo mundo começou com insegurança, todo mundo. Só que, claro, quem começou inseguro e hoje em dia está lá, seguro, é o Bambambam, Bam, Bam, é o IAP, né, que a gente chama, que é o intérprete de alta performance, que é aquele intérprete que não precisa de ninguém, sabe de todos os sinais, eu sou o melhor. E aí você se sente, como é que eu posso dizer? Fugiu agora a palavra, mas você se sente insegura. E é isso. Acho que a Podemos Gisele... terminar? Podemos terminar? Acho que a Gisele... Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, não é mais um comentário, né? Um adendo do que a Janaína começou e você acabou concluindo. A questão da insegurança, eu acho que ela é inerente do ser humano, mas a gente que está engajando aí numa nova profissão, acho que vale a pena a gente lembrar, quando a gente começou a nossa vida profissional, a maioria que trabalha, primeiro dia de emprego em qualquer empresa, sempre foi muito difícil, né? Sempre foi muito complicado, por mais que você tivesse estudado, feito uma graduação, uma pós-graduação, sempre bateu aquela insegurança, aquele medo de errar, né? E a questão da cobrança das outras pessoas, né? Porque você ser novo, em qualquer empresa você é referência, né? A pessoa nova, você não tem nome. Eu não sei se isso acontece na Libras também, né? Na questão de você ser intérprete, né? Se tem essa questão, até gostaria que você me respondesse. Tão valorizado, tão respeitado, e às vezes você mesmo não se valoriza, né? Porque a gente estava falando aqui de valores, de cobranças, e às vezes a gente aceita qualquer valor porque a gente nem sabe analisar a nossa capacidade. Você teve algum tipo de dificuldade nesse caso? Pronto. Em relação a valores, não. Aqui em Fortaleza, a maioria dos intérpretes, eles cobram sempre o mesmo valor. Então, aqui é 90 para algo bem básico, né? E aí vai aumentando, mas sempre esses valores. Na maioria das vezes que eu faço esses eventos fora, a gente chama de job, né? É uma pessoa que tem uma empresa e me chama para interpretar, né? Uma empresa de interpretação. Aí ele vai chamando os intérpretes que tem aqui. E acho que é isso, sabe? Porque às vezes eu fico meio confusa, eu acho que eu tenho TDAH e eu acabo me perdendo nas palavras, mas em relação a valor, não, valor sempre aqui a gente usa, é quase uma tabela da gente aqui, sempre esse valor, 90, 100, e como você falou, essa questão da insegurança, em todo lugar, quando você está iniciando ali numa turma nova, ali você está estudando, você entra ali na sala, tudo é muito difícil, você não tem contato com as pessoas, você se sente insegura, num trabalho. Então, é isso. A vida da gente é inseguranças. E aqui, nessa questão de intérpretes, aqui não tem muito essa questão de idade. Aqui não tem muito essa questão de idade. Eu não vejo isso, assim, no ramo da gente, como tradutor e intérprete. Não importa essa questão de idade, se é mais velho, mais novo. Eu não vejo essa diferenciação na hora de procurar um profissional. Ok, obrigada. Eu respondi tua pergunta. Gisele. Uma pergunta, você tem algum canal igual o nosso professor, que é um YouTube, que a gente grava todas as aulas, você tem algum canal para a gente também te acompanhar? Cada vez Tenho, não. Tem um canal para a gente também, ó. Pois é, mas a maioria das vezes eu posto meus trabalhos no Instagram mesmo, nos stories, né? Alguns eu posto lá nas publicações. Ah, você tem Instagram. Ah, então a gente pode te seguir, né? Pode. Como que é? Já? Meu Instagram é aberto.
Ele era um Instagram fechado, mas ultimamente, como eu estou participando dos eventos, eu estou postando nos stories, mas ainda não fiz um perfil no Instagram que seria voltado para os meus trabalhos. Mas ultimamente eu tenho sido muito cobrada em relação a isso. Ah, faz um Instagram profissional, coloca os trabalhos que você já fez, que isso é muito bom, mas eu ainda não fiz. Vou fazer em breve. Eu consegui responder as perguntas de vocês, ficou claro? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu quero falar uma coisa. Pode falar, Ké. Por favor, pode terminar esse vídeo. Minha bateria tá acabando. Aí é com o professor, com o Cruz. Eu já finalizei, né, os meus slides. Eu estou mais aqui aberta mesmo, caso vocês queiram perguntar algo. Gente, tem um vídeo. Oi, tá louco? Tem um Pode vídeo que no dia que eu falei para vocês, né? Vocês lembram agora no começo, eu falei de uma surda que eu fui interpretar e ela não olhava para mim. E eu fiquei muito mal na sala. Aí eu fui no Instagram de um rapaz que eu sigo ele, e aí eu disse assim para ele: o que você faria? A surda não olha para sua cara. E por coincidência ele tinha postado um vídeo, é muito legal, gente, vocês precisam ver. Um vídeo que ele passava por essa mesma situação, porque essa situação do surdo não querer te olhar, não querer ver a tua sinalização é normal, né? Então, ele tem um vídeo que é bem legal, que ele disse, eu chegava na sala de aula e o surdo perguntava assim, cadê o outro intérprete? Porque, querendo ou não, eles se apegam muito ao intérprete, né, os surdos. Quando eles gostam, eles são extremamente ciumentos. Aí, esse surdo perguntava assim, ó, no vídeo, cadê o outro intérprete? Aí, só o intérprete, ele sabia se comunicar e ele dizia assim, o outro intérprete morreu. Aí a professora dizia assim, ele está perguntando o quê? Aí ele, não, ele está perguntando aqui sobre a aula, sobre isso. Aí o intérprete ruim, aí, né, que é quando a sua sinalização é ruim, eles fazem isso. Intérprete ruim, aí a professora. O que é que ele está dizendo? Ele, não, ele está só comentando aqui da aula. Enfim, no vídeo ele diz assim, amanhã esse surdo vai ver. Amanhã eu vou usar todos os classificadores que eu sei e ele vai ver como eu vou interpretar bem essa aula. E aí, no outro dia, a professora vai falar sobre Cleópatra e ele começa fazendo os classificadores. É muito engraçado esse vídeo. Eu vou enviar para o Cruz para ele enviar para vocês. E assim, é exatamente como os surdos fazem com a gente, eles não olham. Então, bola para frente. Não quer me olhar, não? Então tudo bem. Segue a vida. Tenta fazer melhor no outro dia. E é isso, é só não se desesperar, não desanimar, que aí vocês conseguem. Eu tenho conseguido, né? Mas tem dias que você chega em casa assim bem mal, gente, bem mal. Porque tem dias que o conteúdo você não consegue acompanhar aquela aula, você acha que não foi tão bem. E é isso. Uhum. Mais alguma pergunta? Ô, professor, então, por favor, termine esse vídeo. Minha bateria tá no número 1. Já chega no número 0, eu vou embora. Pode falar, Gisele. Sim, eu não tô... Sim, eu não tô... Eu não tô te escutando, Gisele, tá muito ruim. Do site Quero Ser Intérprete. Em média, quanto tempo de curso? Pronto, eles têm de 10 meses. Aí depende, aí você que escolhe. 1 ano. E aí tu paga referente aos valores dos meses que tu vai ficar usando para terminar o curso, né? Porque como é online,
Você faz as suas horas em casa, você estuda, faz as atividades. Eu terminei o meu curso assim. O aluno, né? A disponibilidade deles 10 dias, aí você vai escolhendo a forma como você quer executar. Entendi. Isso. Agora, uma nova... Tá diferente da época que eu fiz o curso, né? Agora eles estão tendo aula online, tá bem legal o curso de intérprete deles. Eles estão colocando os alunos para interpretar algo, né? Para ir treinando, né? Durante as aulas. Tá bem interessante o curso. É muito legal, vale a pena. Quer complementar, Cruz? Eu quero aqui agradecer, tá? Pedir desculpa por se alguma coisa assim, mas assim, eu estou maravilhado, tá? Por essa vivência. Até falei para os alunos que eles teriam assim uma aula com você hoje e agregou muito mais aí no nosso curso, tá? Nosso curso intermediário, tá? Aqui a gente temos alguns que são do básico, do contexto religioso. Por mim, eu queria que tivesse mais gente aqui, tá? Mas como essa aula está sendo gravada, você que não pôde participar, que está assistindo agora, vejam como a vida do intérprete. Às vezes vocês veem no YouTube, o intérprete assim, 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 é um mar de rosa. Mas só quem sabe é quem está sinalizando, tá? Às vezes no bastidores ali, ele está ali, não aparece, mas ele está ali pensando como é que vai sinalizar. Então, é nesse momento aqui que a gente temos que mostrar a realidade e mostrar para você que está estudando para ser um futuro intérprete, um professor, você que deseja aprender Libras só para um hobby. Veja como é a realidade, veja como essa vivência, tá? E assim se aceite, certo? Primeiramente, se aceite. E críticas vão surgir. E aprenda hoje, tá? A gente não vai agradar todo mundo. E a gente vai ter isso, tá? Vai ter surtos que vai com a nossa cara, vai ter surtos que não vão. Mas você está ali para você sinalizar, tá? Para você passar a informação, ok? Eu queria apresentar, já, a nossa coordenadora está aqui presente também, a professora Roseli, tá? Queria até que ela pudesse, assim, dar a sua palavra também aqui para nós hoje. É Jaiane, né? Professora Jaiane. Prazer, professora Roseli. Eu sou professora também, né? Mas não de Libras. De Libras eu estou aprendendo, né? E, assim, eu fiquei aqui só observando, ouvindo, né? Eu pensando, né? Que ser intérprete de Libras também não é fácil, né? É difícil, você encontra barreiras no caminho. Já pensou você estar ali se comunicando com um surdo? Muitas das vezes ele não vai aceitar, como você falou, que é outro intérprete. Já aconteceu isso numa aula aqui nossa, do grupo mesmo, né? Do grupo aberto. Do surdo pedir outro intérprete, sinalizava que não, que era aquele, né? Que está ajudando. Então é bem complicado mesmo. Foi muito bom você ter falado isso, que muitas das vezes vai encontrar com algum surdo e vai falar alguma coisa, no momento vai ficar chateado, né? Mas passa, vai passar, como você falou, vai passar, amanhã é um novo dia. Então, assim, foi umas dicas, assim, maravilhosas, né? E, assim, eu gostei muito. Está convidada para vir outras vezes aqui. Ai, que bom que vocês gostaram. E assim, isso aí foi só o básico mesmo que eu passei para vocês, mas que a vida do intérprete é bem complicada, sim, não é um mar de rosas. Na sala de aula é complicado você estar ali com o professor, porque querendo ou não, alguns professores
acha que você está ali para tomar o espaço dele, e não é. A gente está ali para intermediar a comunicação. Gente, ano passado, eu interpretava numa sala de aula que a professora ela ficava o tempo inteiro enxotando a gente. Tipo assim, vai para ali, vai. E a gente ficava ainda assim, ó, até cair pertinho assim do lixeiro. Gente, era horrível. E quando ela ficava passando na frente. E assim, coisas que acontecem na vida da gente, mas que a gente vai, né, começando a. Deixa pra lá, vai empurrando. Porque a gente também não pode bater de frente com o professor em sala de aula, né? O professor dentro da sala de aula, ele é o superior. Sempre vai ser. Então, a gente tem que estar ali, como é que eu posso dizer, para ajudar ali a intermediar aquela situação. Mas que a gente também tem que saber o nosso lugar como intérprete e saber que na sala de aula o professor é ele que manda, né? É ele que manda ali na sala de aula. Então, querendo ou não, a gente tem que estar ali aceitando, de certa forma, o que ele fala, né? E é isso. E assim, tem várias outras coisas que eu queria falar para vocês, mas que em uma aula assim não dá. E eu teria que me organizar, porque vou esquecendo, né? Vai fugindo da minha mente, a gente fica meio que desorganizada. Mas é isso. Sim, era para mim ter me preparado, para enviar os links para vocês, o que eu fosse falar. Mas é porque realmente a minha vida é bem corrida. Enquanto eu estava aqui ministrando aula aqui para vocês, eu recebi uma mensagem para trabalhar amanhã. E aí eu fico nessa. Amanhã é sábado, mas eu vou trabalhar. E é dessa forma a vida do intérprete. Muito bem, tá? Cruz, e seria bem interessante você tentar fazer aí uma oficina de louvor, de interpretação de músicas, né? Ensinar as meninas a fazer uma glossa. Vocês sabem o que é glossa? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Tancredo sabe. Letícia, acho que também sabe. Gente, falem. Sabe, Tancredo? Eu sei, professora. Sabe, Letícia? Eu sei porque eu tô acompanhando umas aulas também da professora. É Stephanie que ela chama? Não, Daphne. Da professora Daphne. E eu também já acompanhei umas aulas de religião do professor Tancredo. Já vi o professor Ítalo também sinalizando no canal dele, e nos canais, né? Porque ele é super rede social, viu, professora? E aí eu vou acompanhando, sabe? Mas eu vou aprendendo sim, porque é muito importante. A gente consegue aprender muita coisa nos contextos bíblicos, muitos sinais, né? Sim. Que são atemporais, né, professora? Que a gente vai usar sempre. Então, é muito importante mesmo a gente estar acompanhando tudo. É verdade. Dá aquelas dicas, né, de tradução, um exemplo, quando a gente vai fazer um louvor gospel, né, tem aquele louvor que diz assim, a morte venceste, né, não tem, né, esse louvor, né, vem falando sobre a ressurreição, né, de Jesus, né, Cruz, não tem esse louvor? A morte venceste. Quando a gente vai interpretar um louvor desse, a gente não pode dizer a morte venceste. Porque a morte não venceu, né? Jesus Cristo, ele ressuscitou, então está dizendo que Jesus Cristo, ele venceu a morte, não a morte que venceu. Então, dependendo aí da maneira como você vai sinalizar, o surdo vai entender de outra forma. E é bem interessante tu ver essa questão também, dos louvores para os meninos. Essa questão da tradução, da interpretação. O grupo da professora Roseli, ele é bem completo. Cada dia é um tema, né? E aí ela tem todos esses temas.
o religioso, a gramática, sabe? Ela tem tradução, tem, às vezes o professor Ítalo também passa a tradução de texto e de música. No nosso curso mesmo aqui, do intermediário, ele passou. A gente está aos pouquinhos, professora, a gente está se esforçando, viu? A gente chega lá. Sim, claro. Já aqui também nós tivemos uma disciplina de Singularity. A escrita de sinais. Foi um mês de nós estudando sobre o Singularity. Eu não sei nem falar a pronúncia, mas é isso aí. Sayonite, né? Sayonite. Uma coisa que os alunos Sinal. gostaram bastante. Isso. Sinal da. Foi muito bom essa disciplina que os alunos tiveram. E a gente vai abrir mais turmas agora em abril. E contamos com você, que você ficou até agora assistindo esta aula maravilhosa com a professora Jai. Você pode ser um dos alunos 6 meses, é um semestre estudando, tá? Libras, e você pode se inscrever, tá? Ainda dá tempo. E quero aqui agradecer, tá? Muito mesmo a você que participou, todos os alunos que aqui puderam estar presentes, tá? Especial a minha colega de turma, nós fazemos licenciatura em Letras Libras, né? Já fizemos alguns papers, já socialização juntos, e que eu quero agradecer aqui por ela ter aceitado esse convite, tá? E aqui deixar meus aplausos, tá? Por esta aula maravilhosa, e dizer que foi muito bom, tá? Poder ter esse momento aqui para aprender sobre a profissão, falar sobre a questão da tradução e a interpretação de livros. Quero deixar eu chamo de Jai, e ela me chama de Cruz. Jai, duas palavras aqui para os colegas que estão aqui, os alunos e aqueles que não puderam estar presentes, duas palavras assim de motivação para esses colegas, esses alunos. Pronto. Eu acho que a motivação maior é não desistir, né? A gente não pode desistir de forma alguma. Independente das circunstâncias, a gente tem que seguir firme, não desistir. E é isso, e dá tudo certo. Aqui ninguém nasceu sabendo de tudo. Então, é um processo. E a gente tem que saber... como é que eu posso falar? A gente tem que saber esperar esses processos, né? Logo, logo vocês vão estar aí, ó, fluentes. Professor dando aula e vocês sinalizando, ó. Vai ser muito bom. Muito bem, tá? Então, muito obrigado, tá, pela presença, professora Jai. E os alunos, obrigado mesmo pela participação de todos, tá? Os comentários. E esta videoaula está sendo gravada, vai ser postada depois no YouTube, tá? E depois a gente vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, deixo aqui meu forte abraço a todos vocês, tá? E nós nos vemos no nosso próximo encontro, no dia 29 agora de março. Nós vamos aqui poder nos confraternizar, receber o certificado, tá? E assim, nos vemos no próximo encontro, tá? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fica aqui meu abraço, tá? A você. Meu agradecimento, professora Jai, por ter participado aqui conosco hoje, tá? Obrigado. Tchau, tchau a todos. E tenham uma boa noite, tá? Bom final de semana e até mais.